Papa Bento XVI frisou bem que a Igreja precisa de celebrar um novo pacto criativo com o mundo da cultura e, em particular, das artes. Um pacto que tenha por base um diálogo verdadeiro e transparente e que seja inspirado pelo Espírito Santo, o dom da criatividade. Vem do tempo do concílio e, de forma sistematizada, a necessidade da Igreja e do mundo dialogarem com vontade de se compreenderem, de se entenderem e, sobretudo, de se respeitarem, sempre num ambiente de profunda liberdade e gratuidade de quem faz caminho. Recordamos Paulo VI, que na atmosfera do próprio Concílio Vaticano II teve um encontro histórico com o mundo das artes e da inteligência, precisamente na Capela Sistina. Ou João Paulo II, que no contexto do grande jubileu do ano 2000, escreveu uma carta aos artistas, que é um dos seus textos mais vibrantes e um dos textos mais vibrantes da Igreja no que toca à sua relação com a cultura. O meu convidado destas palavras que abrem caminho é Manuel Francisco Costa, diretor do Museu dos Baleeiros, nas Lajes do Pico, professor de História, como sempre se considerou, depois da formação académica, artista, um homem do mundo e atento e em permanente busca do que somos, para onde vamos e o que fazemos enquanto humanidade. Obrigada, Manuel Francisco Costa, por ter aceito o nosso convite. Começamos justamente pela cultura, não é? Hoje a Igreja tem uma consciência acrescida de que o campo da cultura é um espaço privilegiado de procura e construção de sentido, e porque se calhar sabe como numa época em que se investe tanto na técnica haverá um déficit também grave de humanismo. Os artistas são protagonistas da comunicação humana. A Igreja percebeu isto de uma maneira clara desde estes pontificados que eu referi, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI. O que é esta aliança nova que a Igreja protagoniza e como é que os artistas a sentem? Eu primeiro queria dizer que é um gosto, é uma honra. Eu não serei, de facto, convidado especial, até por uma questão, a minha formação histórica permite-me compreender alguns fenómenos, porque não é possível pensar o mundo, nem pensar a Europa, e nem o mundo ocidental em particular, sem pensar a Igreja. E não é possível pensar a cultura sem pensar a Igreja. Embora eu não me sinta, do ponto de vista técnico, do ponto de vista competencial, a pessoa mais habilitada a fazer um discurso que penso que não pode ser talvez muito teológico e mais filosófico, que não é a minha área, nem me sinto com capacidade para especular numa área tão específica e tão técnica como a área da filosofia ou da teologia da Igreja, mas obviamente que tenho uma visão. Eu queria dizer, porque isto assim descontextualizado pode não fazer sentido. Eu tenho 60 anos, eu fui educado catolicamente, eu fiz tudo aquilo que um jovem, uma criança, um adolescente e um ser humano podem fazer naquilo que é o seu percurso cristão e o seu percurso católico. Portanto, fiz parte da Igreja, toquei nas capelas da Igreja, das igrejas da minha terra, no Pico, nas Ribeiras do Pico, e portanto eu tenho, do ponto de vista medular e do ponto de vista da minha consciência, até da minha própria sensibilidade e da minha visão do mundo, digamos, uma sensibilidade cristã e uma sensibilidade católica. E é nessa perspectiva de um homem com grandes dúvidas, com grandes incertezas, com grandes angústias, metafísicas por um lado, filosóficas por outro, porque o meu percurso académico, a minha vida em Lisboa, colocou muitas incertezas, a história trouxe-me muitas dúvidas e muitas questões que não tinha quando era criança e quando era jovem. Portanto, eu também sou fruto desse processo evolutivo e carrego comigo uma espécie de cruz, a cruz da incerteza, a cruz do medo, a cruz da dúvida, a cruz da angústia, de me pensar um ser humano local, a partir do Pico, a partir dos Açores, a partir de Portugal, mas que não se confina à estreiteza do local, que quer ser do mundo, um cidadão que tem direito
a ser universal, a ser do mundo, mas que carrega essa cruz da dúvida metódica, quase cartesiana, a dúvida do caminho. É muito engraçada essa questão, deixe-me só partilhar aqui também um bocadinho a experiência, e estamos a falar de pessoas e, portanto, estamos a falar enquanto pessoas. Eu lembro-me da minha catequista, a minha primeira catequista me dizer que mais importante, a cruz, portanto, a cruz é o caminho para o céu, não é? Um bocado esta ideia, a cruz é o caminho para o céu, e que o melhor que nós temos a fazer nesta vida enquanto peregrinos andantes deste tempo existencial é que, mais do que carregarmos a cruz, é integrá-la. A minha pergunta é se neste caminho e neste processo de integração é necessário que o Manuel, enquanto cidadão do Pico, mas cidadão universal, tenha também uma maior proximidade àquilo que é a Igreja, de forma a que esta cruz seja mais suportável. É isso a fé. Pois. Eu sou um homem de fé. Eu fui um homem que nunca... Eu tive um pai que me ensinou, e uma mãe, que foram fundamentais na minha vida, que me disseram: Manuel, nós temos que nos inscrever, as palavras eram outras, nós temos o direito e a obrigação de nos inscrevermos no espaço público, nós temos um dever para com o outro, nós temos um dever para com o território e a comunidade. E a Igreja, independentemente da instituição, eu fui toda a vida um homem de causas, um homem que me comprometi com o meu chão, com a minha gente. Eu participei em muitas coisas, coisas religiosas, coisas da Igreja, fora da Igreja, coisas da comunidade, e portanto eu sempre procurei dizer sim. Quando muitas vezes me apetecia dizer não, eu fiz um esforço grande para dizer sim, porque penso que nós estamos aqui e temos uma espécie de compromisso para com o outro. Eu tenho defeitos e tenho impurezas e tenho imperfeições e fealdades, tenho luz e tenho sombras, mas há uma coisa que me preocupou na vida. Eu procurei fazer o bem. Eu procurei ser uma boa pessoa. Se não consegui ser, é porque a imperfeição humana me faz cair e faz-me levantar permanentemente e voltar a cair e voltar a reerguer-me. Mas eu tenho um sentido, que esse é o sentido cristão, parece-me, e o sentido católico, mas o sentido cristão, fundacional, primordial. Eu tenho um sentido da bondade, eu tenho um sentido da compaixão. Eu trabalhei a vida inteira para a compaixão e para a bondade, porque acredito de forma medular, de forma absolutamente intensa, de que nós temos o direito de olhar para os outros, de respeitar os outros, de compreender os outros, de ouvir os outros. Eu gosto às vezes muito mais de ouvir do que falar. Eu gosto de falar, mas gosto muito de ouvir. Muitas pessoas vêm ter comigo, muitas vezes eu percebo, elas precisam dizer qualquer coisa e, portanto, eu penso que esse talvez seja o meu lado cristão, talvez seja o meu lado católico, de compromisso para com o todo, para com a comunidade, que me chama para fazer uma coisa e eu nunca digo que não, eu vou fazer. Sinto esse apelo de fazer, de servir, sem ter nada em vista, sem ter nada na manga. E, portanto, talvez seja esse o meu remoto e o meu longínquo apego, digamos, ao cristianismo, que trespassa a minha vida e que está presente nesta forma de viver, nesta forma tolerante, fraterna, solidária, amiga, generosa. Eu acho que nós somos pessoas falíveis e pecadoras, pessoas sombrias, daqui e acolá, mas eu tenho esta preocupação. Eu procurei a bondade, eu procurei ser uma pessoa melhor. Não sei se consegui, mas procurei ser toda a vida uma pessoa melhor.
Isso remete-me para aquela expressão do Samuel Beckett, belíssima, que é nós, seres humanos, erramos, não é? E às vezes é preciso errar, e errar de novo, e sobretudo errar melhor. Dizia-nos o Beckett, que é de facto um homem também com uma profunda essência cristã, pese embora nem sempre o tenha assumido, nem sempre isso seja totalmente visível, mas é a herança do nosso património espiritual. Neste tempo de crise, em que, inevitavelmente, e vamos ter que falar nesta nossa conversa da pandemia e deste bicharoco que nos pôs de joelhos e que nos mostrou, de facto, a nossa pequenez e que somos criaturas para as quais nem sempre temos todas as soluções. Lá está aquilo que o Manuel acabou de dizer, eu procurei fazer o bem, nem sempre o terei conseguido, mas procuro, ainda assim, continuar esse caminho, essa procura, essa busca. Quais são as grandes preocupações, quais são as grandes interrogações que a si, como cidadão atento ao mundo, lhe coloca esta pandemia, olhando ao seu redor, vendo as dificuldades que existem, vendo as mortes que existem, vendo as carências que resultam necessariamente desta pandemia, ao nível social e sobretudo ao nível artístico, não é? Porque os artistas têm estado praticamente impossibilitados de fazer o que gostam e aquilo que sabem. Como é que olha para isto tudo como cristão, digamos sim, assim? Sim. Eu só queria dizer, e antes de entrar nesta questão que me coloca, Carmen Godeia, eu queria dizer que no fundo eu afastei-me um bocadinho, personalizei um bocado a questão, personalizámos um bocadinho a questão. Queria só dizer, antes de avançar para essa resposta, que não é possível, na questão da relação da dicotomia entre a Igreja e a cultura, não é possível pensar, digamos, a cultura mundial, ou a cultura europeia, ou a cultura portuguesa, se quisermos, fora da Igreja. Isso não é possível. Isso é um diálogo natural, evidente, óbvio, porque a cultura ocidental não é possível ser pensada fora da Igreja Católica. Eu diria mesmo que os dois grandes supersistemas que ancoram o mundo ocidental, que ancoram a nossa visão do mundo, são o supersistema cultural clássico, o greco-latino, romano e grego, e depois o supersistema cultural cristão, católico. São, no fundo, a nossa vida, nós como seres humanos aqui, vivemos nesta tensão dialética, às vezes, digamos, ambivalente e paradoxal, de vivermos em torno destes dois grandes supersistemas culturais, o supersistema cultural clássico e o supersistema cultural cristão. E, portanto, uma grande parte da produção cultural, mesmo sem colocarmos a questão na atualidade, mas uma grande parte da produção cultural ocidental, europeia e até mundial, mas a Europa com maior relevo, estamos a falar a arquitetura, a escultura, a pintura, a música, a literatura, a poesia, a filosofia, a teologia. Portanto, a maior parte da produção cultural europeia, ocidental, é enxerta na seiva da própria religião. Uma grande parte da nossa cultura ocidental é uma cultura de matriz cristã, de matriz católica. Portanto, ela foi e ela é, e ela pode ser. Portanto, não é possível, eu só queria fazer este alerta, porque não é possível pensar a cultura, mesmo a cultura que temos hoje, não é possível pensar a cultura portuguesa ou a cultura europeia fora da Igreja. A Igreja estruturou as sociedades, estruturou os povoamentos, estruturou as viagens, estruturou as descobertas, estruturou o modo de viver, o modo de pensar, a cosmovisão, a visão do mundo de milhões de pessoas ao longo de séculos e, portanto, e produziu um conjunto de valores, nem sempre bem, com disrupções, com excessos e com algumas infâmias à mistura, obviamente que sim, algumas distorções à mistura, portanto a Igreja também tem, e os Papas recentemente têm até pedido desculpa por essa questão, por esse modo como a Igreja de vez em quando sujou as mãos no sangue da humanidade, mas a Igreja não é possível
divorciar a Igreja da análise cultural que temos que fazer para a cultura europeia. Relativamente a esta questão que me põe agora, relativamente à questão da pandemia. A pandemia veio mostrar, por um lado, a nossa fragilidade, a nossa finitude. Nascemos frágeis, pois ensinam-nos e preparam-nos para ser fortes, mas no fundo nascemos todos muito frágeis. E a pandemia veio mostrar à sociedade essa fragilidade, essa vulnerabilidade da espécie humana e da fragilidade humana. E eu penso que a pandemia podia constituir um momento histórico, porque tem uma magnitude planetária, verdadeiramente mundial, podia servir como um momento de reflexão para um conjunto de erros recentes que as sociedades contemporâneas têm vindo a produzir. Mas lamento não acreditar nessas melhorias, porque a pandemia parece-me ter acicatado, estimulado e até agudizado o que muitas, não estou a dizer que há exceções, a fraternidade, quer dizer, o homem, costuma-se dizer que é nos momentos de grande aflição, que é nos momentos limite, em que o homem se supera, se transcende e se aproxima de Deus, no sentido de que se torna mais generoso, tem mais compaixão, é mais fraterno, é mais solidário, é mais altruísta, é mais humanista, devia ser em função de uma calamidade que põe à evidência a grande fragilidade humana. Mas o problema é que a pandemia ocorre sobre um lastro, sobre uma seiva e um fermento de grande individualismo, grande materialismo, grande consumismo das sociedades capitalistas neoliberais triunfantes. Há uma espécie de ditadura consumista. As pessoas foram transformadas em clientes, foram transformadas em consumidores, foram transformadas em produtores de riqueza, em máquinas tecnológicas de produção de riqueza. Até a própria ciência humanista, as próprias humanidades têm vindo a perder relevo. O ensino, a universidade, o conhecimento científico em torno das humanidades, da história, da geografia, da antropologia, da sociologia, da psicologia, da etnologia, desses saberes importantíssimos para a evolução humana e para uma certa humanização da vida e compreensão humanista da vida. Esses saberes têm vindo a perder terreno face aos saberes tecnológicos, aqueles que têm uma visão reprodutiva e imediata do capital, aqueles que criam valor, que criam dinheiro, que criam poder. E, portanto, neste caldo sociológico, político e económico, onde a pandemia decorre, eu tenho dúvidas que a pandemia sirva como um fenómeno de reflexão e como um fenómeno de parar e pensar. Eu penso que a pandemia vai acabar por, num mundo muito desigual, muito assimétrico, muito competitivo, muito mecânico, feroz, cruel, vai acabar por criar menos riqueza, desestruturar economicamente as sociedades, criar muito desemprego, colocar muitos milhares ou milhões de pessoas na margem. No fundo, aqueles que vão pagar mais seriamente a pandemia são os mais fracos e os mais frágeis. Ou seja, poderá ser uma oportunidade perdida, ou seja, todo este caminho que nós temos estado a ver, em que o homem tem substituído Deus por outros ídolos, nomeadamente os tais ídolos tecnológicos, aqueles que criam a riqueza, o dinheiro, o ter em detrimento do ser, significa que esta pandemia vem só, única e exclusivamente, acentuar um caminho e um rumo que a humanidade estava a trilhar, ou efetivamente pode ser uma oportunidade a que nós cristãos temos que dar uma resposta, colocando este debate efetivamente na praça pública, levando as pessoas a interrogarem-se, a interpelarem-se e a dizerem que precisam de Deus, por exemplo.
Isso aí estou de acordo contigo completamente, Carmo Rodeia, que é, este seria o momento de, perante uma grande tragédia coletiva, digamos, um calvário de dor e de sofrimento, onde milhões de pessoas ficarão irremediavelmente para trás, penso, esta seria uma grande oportunidade para que até a própria Igreja Católica tem aqui um papel muito importante, criasse um discurso musculado, um discurso desassombrado, audaz, corajoso, humanista, no sentido de é preciso denunciar. Eu estou convencido que vão acontecer coisas graves neste processo de fechamento da pandemia, ultrapassagem da questão sanitária, mas e depois recuperação económica do mundo. Isto é uma coisa que, porventura, já se passou de forma um pouco diferente, mas nos tempos, à escala moderna e contemporânea, com esta magnitude e com as implicações que isto teve no processo produtivo e nas lógicas de trabalho, nas lógicas de empregabilidade, talvez foi uma das coisas maiores que aconteceu na humanidade. Era uma oportunidade que o homem tinha de se repensar, de se rever, de se revisitar, naquilo que é a sua capacidade de olhar para o outro. O modo como o mundo é assimétrico, o mundo é desigual. Nós vivemos um mundo, eu tinha um sonho, por exemplo, sou uma pessoa dos anos 60, portanto, acalentei ainda um conjunto de utopias, de crenças, de fé, num mundo diferente. Não perdi a fé, nem uma fé religiosa que mantenho com dúvidas, com angústias, com perplexidades, mas uma fé nos sistemas políticos, nos sistemas económicos, no modo como a riqueza se adquire, como ela é redistribuída, como é que ela chega às pessoas. E paradoxalmente em vez de assistir a uma consciência que era preciso distribuir mais e melhor, assistia a uma concentração da riqueza como nunca antes vista. E, portanto, essa concentração da riqueza, essa desigualdade profunda, eu chamo-lhe uma espécie de ignomínia ou de infâmia, porque é disso que se trata, deixar milhões de pessoas na maior pobreza, no maior abandono e no maior sofrimento. Eu acho isso uma coisa de uma desumanidade sem limites e penso que tenho dúvidas que os sistemas políticos corrijam isto. Como é que a Igreja pode ser esse tal farol, digamos assim, que possa iluminar de novo a humanidade, cumprindo com aquela matriz judaico-cristã que efetivamente informou toda a Europa e todo o mundo ocidental? Como é que hoje nós nos podemos dizer presente e fazer presente na vida das pessoas, incutindo os valores que são na nossa gênese? Eu recordo, por exemplo, aqui a última encíclica, aliás, o Papa Francisco tem sido nisso pródigo na publicação de textos onde nos recoloca, digamos assim, no sítio certo, como se estivesse a dar uma segunda oportunidade à Igreja de desbravar novos mundos e de desbravar novas ligações, digamos assim. Mas dizia eu, como é que nós conseguiremos ser a tal igreja à imagem de Jesus Cristo, a tal igreja próxima que se compadece do outro e que nos leva a refletir sobre a importância do outro? Lá diz o Evangelho, tudo o que fizeres ao meu irmão a mim me fazes, não é? E portanto, obviamente que nós não podemos amar a Deus sem amar o nosso próximo e por isso temos que começar esse desafio aqui na Terra, olhando para o nosso próximo, identificando quem é o nosso próximo, se é o marido, se é os filhos, se é aquela família que anda à volta de nós, ou se é alguém mais para além disso, não é? O nosso próximo, o ser humano. Como é que a Igreja pode, neste caminho, ser esta presença? Pode, Carmo Rodeia, e eu penso que essa pergunta essa reflexão é muito bem feita, porque a Igreja Católica tem aqui uma oportunidade de ouro. Se nós formos ver o cristianismo original e o modo como o cristianismo original se afirma como uma religião triunfante, porque traz dentro de si um dom novo, um novo sinal,
o cristianismo é uma região de sucesso no Império Romano, porque põe em causa, precisamente porque desmonta e põe em causa um conjunto de infâmias, um conjunto de atrocidades, de desigualdades, de assimetrias e de indignidades praticadas por uma lógica política e económica esclavagista. E, portanto, aquilo que torna o cristianismo uma religião ímpar, que ainda hoje nos revemos, quando falamos de liberdade, quando falamos de democracia, quando falamos de igualdade, quando falamos de justiça, quando falamos de amor, quando falamos de compaixão, a palavra compaixão para mim, que já existia digamos, no sentido clássico do termo, a compaixão aristotélica ou platónica, mas a compaixão que depois o cristianismo, digamos, se apropria e relança em moldes novos, essa compaixão é fundamental para a compreensão do mundo moderno. E a Igreja Católica tem o dever, tem a obrigação. O Papa Francisco tem sido um Papa extraordinário, um transgressor no melhor sentido, sem prejuízo de outros Papas o terem feito em outra escala, em outros contextos, mas o Papa Francisco, a minha mãe morreu amando o Papa Francisco. A minha mãe morreu pouco depois do Papa Francisco ter chegado ao Vaticano. A minha mãe tinha uma fé inabalável no Papa Francisco. Eu vejo muita gente ao pé de mim, aqui no Pico. Não há uma pessoa, o Papa Francisco por assim dizer, a grande figura do século XXI. O Papa Francisco é, porventura, a maior figura do século XXI. É um homem que eu respeito profundamente, que eu admiro profundamente, porque ele encetou esse movimento que agora estamos perante um processo. A Igreja tem que ter a capacidade de denunciar, como Cristo denunciou. Cristo não constatou, Cristo não se reservou à contestação, Cristo foi mais longe, Cristo reprovou, denunciou e encolerizou-se, teve momentos de cólera contra as injustiças, contra as desigualdades, contra um mundo que não era o mundo do amor, da fraternidade, da justiça, da igualdade. Nós temos um mundo profundamente injusto, profundamente desigual, profundamente assimétrico, sem compaixão, um mundo cruel, impiedoso. Vivemos hoje de uma forma como não vivíamos no tempo dos meus pais. Nos tempos dos meus pais éramos todos mais pobres, tínhamos menos coisas, tínhamos menos tarecos, como a minha mãe dizia, tínhamos menos objetos, fazíamos menos viagens, possuíamos menos coisas, tínhamos menos bens materiais, mas éramos mais fraternos. Nós temos vindo a perder a fraternidade, mesmo nas terras mais pequenas. Estou a falar de um contexto do Pico. Eu penso que a vizinhança, a generosidade da vizinhança é um sinal. As pessoas estão metidas em casa, estão metidas nos seus mundos, consumindo, transformaram-se em clientes. O sistema capitalista teve esta arte diabólica, esta coisa prodigiosa de transformar as pessoas, de seres humanos, de cidadãos e de pessoas em clientes, em consumidores, em máquinas ao serviço de uma lógica que é produzir riqueza, concentrá-la e depois dar umas migalhas a milhões de pessoas que se fascinam com essas migalhas e que vivem uma vida sem espiritualidade, sem generosidade. Nós pusemos quase que a fraternidade numa gaveta, como se fosse algo que cada um pudesse desenvolver. Estou-me a lembrar aqui, que estou a falar com um homem da história, que certamente situará aquilo que eu estou a dizer. A Revolução Francesa colocou-nos 3 patamares muito desafiadores, a igualdade, a liberdade e a fraternidade, mas como que remeteu a fraternidade para a esfera privada, dizendo que os outros 2 estavam no domínio do público, a fraternidade era com cada um de nós. Hoje o Papa Francisco, através da Fratelli Tutti, vem-nos dizer que não, que a fraternidade é um valor universal e tem que ser construída através da amizade social através da proximidade, do tal sentido de compaixão. Nós preocupamos-nos muito, mas compadecemos-nos pouco. Geralmente só nos compadecemos dando as sobras e não aquilo que nos faz falta. Significa isto, Manuel Francisco, que nós estamos mesmo quase na reta final da nossa conversa, isto não é bem uma entrevista, é mais uma conversa e uma partilha.
Seremos nós capazes, chegados aqui agora, depois desta pandemia, depois das dificuldades que ela vem pôr a nu, nomeadamente a nossa fragilidade de criaturas, seremos capazes de arrepiar caminho e de construir a tal amizade social que nos permita tornar universal a fraternidade que a Revolução Francesa meteu dentro de uma gavetinha? Mas eu tenho fé que isso possa acontecer, tenho dúvidas, obviamente muitas dúvidas, mas tenho uma fé que isso possa acontecer, nós precisamos disso, porque cá me rodeia, nós temos um problema, o pensamento moderno, o pensamento contemporâneo tem-se ocupado excessivamente em matar Deus, em tirar Deus das nossas vidas, reduzindo os homens a um processo diferente, até indo mais longe, e em alguns casos eu percebo esses pensamentos filosóficos radicalizados, até muitas vezes considerando Deus e a fé e a religião como uma espécie de ópio do povo. Isso foi muitas vezes dito por vários pensadores e vários filósofos, digamos, do século XX, do século XIX, mas principalmente do século XX. Ora, o grande problema do homem moderno é que matou Deus, preocupou-se em matar Deus, mas substituiu por um vazio, substituiu Deus por nada ou por pouca coisa. E nós temos que nos reinventar. A Igreja também tem que se reinventar, tem que encontrar um discurso atuante, um discurso fresco, um discurso assombrado, tem que introduzir na sua prática, digamos, cotidiana, tem que introduzir um discurso político, como o Papa Francisco introduziu, um discurso político, um discurso de denúncia, um discurso de ruptura, um discurso de afrontamento, um discurso corajoso que denuncia as infâmias e as ignomínias no sistema capitalista, e o sistema capitalista e outros sistemas, mas o sistema capitalista é um sistema reinante e com escala global. Portanto, eu tenho esperança, porque sem espiritualidade, sem dimensão mística da vida, sem religiosidade, sem dimensão divina e sagrada da vida, a vida torna-se pobre, torna-se escura, sombria, cinzenta, não tem luz, não tem alegria, falta-lhe o amor, falta-lhe a compaixão, a fraternidade. Portanto, eu acho que nós precisávamos de introduzir na nossa vida, e é um momento importantíssimo de ajustar contas com essa injustiça social, mas é um discurso, tem que ser um discurso religioso, mas um discurso religioso que tenha dentro a dimensão política e a dimensão da denúncia. Manuel Francisco, é só mesmo a última pergunta que eu colocaria aqui para para estas nossas palavras que abrem caminho. Hoje, mais do que matarmos Deus, nós somos indiferentes a Deus. Somos muito indiferentes a tudo o que nos rodeia, no fundo. Quem são hoje os grandes inimigos do cristianismo? Eu penso que os grandes inimigos do cristianismo é este consumismo de feição individualista, hedonista do momento, de uma esquizofrenia, eu diria uma esquizofrenia quase patológica, uma compulsão frenética para o consumo material e para a satisfação material. As pessoas vivem num turbilhão, o possuir, o ter, mas o possuir e o ter são coisas efêmeras e passageiras, porque logo depois de possuírem, querem possuir logo de seguida mais coisas. E, portanto, o homem vive o sistema montou, o sistema criou, eu repito, peço desculpa, mas isto para mim é o maior inimigo da espiritualidade, o maior inimigo da consciência religiosa e do sagrado. É que o homem ficou reduzido a uma dimensão puramente materialista e consumista. É uma máquina de consumo, é uma imagem. O homem
E é um escravo, há uma ditadura do consumo e uma ditadura da imagem. E, portanto, as igrejas foram substituídas pelos grandes centros comerciais, pelo frenesim de comprar, o frenesim de ter. Ora, o ter e o possuir não tornam o homem verdadeiramente feliz. Tornam os seres humanos um pouco esquizofrénicos. E, há aqui quase que uma dimensão demencial. Por isso é que as pessoas hoje é que eu queria chegar, Carmo Rodeio. Nunca houve tanto esgotamento, tanta depressão, tanta ansiedade, tanta tristeza, tanta melancolia, tanta frustração, tanta impotência, tanta falta de autoestima. Portanto, tudo isso é fruto de um processo onde a espiritualidade e a fraternidade de feição cristã ou francesa não cabem. E enquanto essas dimensões da humanidade não couberem na nossa vida, a nossa vida é uma corrida desenfreada, patológica e esquizofrénica para uma espécie de vazio. Só pode ser preenchido quando deixarmos de ser quando os sistemas políticos e os sistemas económicos e mesmo os sistemas culturais olharem para nós não como clientes, não como compradores, não como utilizadores, mas como pessoas inteiras. Muito obrigada, Manuel Francisco Costa, na primeira pessoa a falar nesta rúbrica do sítio Igreja Açores, palavras que abrem caminho. Fica aqui o desafio a cada um de nós, também neste momento e nesta reta final da Quaresma, também pensarmos um pouco mais como é que poderemos converter os nossos próprios corações, porque afinal é a partir de cada um de nós que começa essa mudança e essa profecia que o cristianismo nos acalenta e nos desafia. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado.